Boas pessoal, bem-vindos ao 10º vídeo de coleções completas. Este é um vídeo que eu já estava a fazer há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Já me tinham pedido para fazer este vídeo sobre as figuras Marvel, a coleção de figuras Marvel, de figuras de chumbo. Uma coleção fantástica que saiu em 2010 e que penso que ainda está a decorrer, porque isto foram as primeiras 64 figuras em chumbo. Esta foi a primeira de todas, o Homem-Aranha. Estou aqui com os meus filhos para fazer este vídeo, mas eles agora não tiveram a oportunidade de dizer. O Homem-Aranha, em chumbo, a coleção tinha realmente um pormenor muito fascinante. Mas mais do que as figuras, eu penso que foi os fascículos que me fascinaram. Foram lançados igualmente, juntamente com cada boneco, um fascículo de 20 páginas, contando com a capa e contracapa. Mas pronto, essencialmente a informação tinha 18 páginas, onde explicavam tudo sobre o personagem. Os poderes, as principais revistas numa ordem cronológica, depois, de uma certa maneira, como história, mostravam o que é que tinha acontecido com o personagem durante a vida dele, as coisas mais insólitas, basicamente é isto. Variantes do fato que o personagem poderia ter tido. Depois, basicamente, aqui no meio vinha um póster. Cada um dos fascículos traz este póster. Talvez da BD mais importante, ou do número 1 às vezes. Depois daqui, nesta secção, explicava basicamente os Segredos Incríveis, explicava basicamente os poderes do personagem. O Homem-Aranha, todos os poderes são basicamente conhecidos, mas havia personagens como, sei lá, como o Thor, o facto de ele poder convocar tempestades no espaço, ou do Magneto ter o seu magnetismo funcionar a um nível cósmico, quando o da filha Polaris funciona a um nível gravitacional, ou o facto dos Asgardianos terem um poder de poderem levantar 30 toneladas de... Cada um deles pode levantar 30 toneladas, enquanto o Thor pode levantar 100, porque é filho de Odin. Muitos desses factos vinham aqui explicados. Depois aqui nos Enredos da Vida vinham explicados normalmente todos os personagens secundários agarrados ao personagem principal. Vilões ridículos. Depois aqui víamos uma secção muito importante sobre os principais desenhadores de cada personagem, ou pelo menos os mais marcantes. E numa parte final, as BDs mais importantes e mais ou menos o valor delas em dólares que valeriam hoje. Eu digo sinceramente que a coleção vale não só pelas figuras de chumbo, mas acima de tudo pelo fascículo. E uma determinada altura o que me levou a continuar a coleção foi exatamente os fascículos. E aqui temos o Coisa. Este talvez seja o maior personagem. Infelizmente as figuras não vieram todas seladas. Eu ainda mandei vir com os gajos. Queria as figuras todas seladas. Esta aqui que comprei nas bancas. Queria as figuras todas seladas, mas eles não vieram-se a borrifar para isso. No entanto, as figuras estão fechadas nesta caixa. Aqui, pelo menos, dá para ver todo o pormenor, como é que o Coisa é. Uma coisa engraçada, a base do personagem, o Coisa, talvez seja a base maior. Que existem três tipos de bases. As médias, grandes e as gigantes. Eu nunca cheguei a colecionar as figuras gigantes e não sei se elas chegarão a Portugal. Pronto. Eu, no final, mostro-vos um fascículo, pelo menos as figuras que eu penso que ainda estão a decorrer. Aqui temos o Coisa e, claro, também existe um fascículo. Não sei se consigo pôr aqui os bonecos todos. Existe também um fascículo sobre o Coisa. Não é este. E depois eles ainda cobraram um extra mais de, se não me engano, mais 8 euros por cada um destes arquivadores. Por acaso são muito bonitos. Temos aqui mais um fascículo do Coisa, muito interessante. A seguir temos o fantástico e único Wolverine. Uma posição bastante interessante. Os bonecos são de um pormenor fantástico. E vou-vos mostrar alguns pormenores de alguns bonecos. Eu acho que não vou conseguir pôr os bonecos todos aqui. Mas aqui o fascículo do Wolverine, muito bom. Alguns eu vou-vos dar uma vista de olhos, porque realmente conseguimos ver várias versões que o Wolverine teve, vários nomes que ele teve ao longo dos tempos, como o Caolho, os vários fatos que ele teve. Aqui vem uma das melhores BDs no fascículo, que é Dias do Futuro Passado, uma das melhores BDs do Wolverine. Eu realmente devia fazer isso de cada um dos personagens, mas realmente eu não sei se é assim. Que aqui o Coisa. Qual era a BD que tem? Não é ela muito... é a BD em que eles lutam contra o Hulk. O primeiro encontro do Quarteto Fantástico Hulk. Mas, digo-vos sinceramente, os bonecos são interessantes. Alguns são de um pormenor fantástico.
outros não são muito interessantes. A sério, que alguns não tinham um grande pormenor. Esta coleção incluía 4 figuras especiais, dizem eles especiais, que não incluíam fascículos, eram entregues à parte nestas caixas. E eu tenho ainda isto completamente selado. Eu já vi imagens disto que eu agora não sei, pois eu devias mostrar uma imagem disto. Eu tenho alguns aqui um fascículo onde mostra a imagem. Portanto, isto é o Homem-Aranha com o fato negro em cima de uma esquina do edifício. Eu nunca abri a caixa, tenho aqui completamente selada. E aliás, eu mantive esta coleção com o intuito de vender, mas vocês não me deixam vender isto, não? Deixam? O quê? O nome dos personagens. Já vais dizendo. Portanto, esta é uma das figuras especiais. Aqui temos o Capitão América. E ainda bem que a caixa dá para retirar, não está selada, porque realmente vemos aqui o escudo, um pormenor fantástico do escudo do Capitão América, que está muito bom. Muito bom mesmo. Está muito bom mesmo. Temos o Capitão América. Epá, não sei, o fascículo realmente trazia muita coisa. A ordem cronológica, como já vos disse, é claro, isto só vai até um determinado ponto. Esta coleção saiu em 2010, se não me engano. Levei 2 anos e meio para colecionar 2 bonecos por mês. Entre 2010, 2011, 2012, até alguns meses de 2013, se não me engano. Aqui várias versões que houve do Capitão América, ou pelo menos que havia até esta altura, ou vários Capitões Américas que existiram. Aqui realmente uma BD muito importante. O primeiro aparição do Capitão América na revista dos Vingadores, quando ele é descoberto pelos Vingadores. Isso é muito interessante. Os vários poderes do Capitão América, explicados aqui nesta secção. Os vários personagens secundários que interagem com ele. Os vilões ridículos, realmente há alguns. E depois aqui fala um pouco da história dos desenhadores. Por exemplo, o criador do Capitão América, Joe Simon, não foi Stan Lee, neste caso, e Martin Goodman. E o facto do Capitão América ser um personagem já anterior à própria Marvel, já existia no tempo da Timely, que é muito interessante. Muita da enciclopédia dos conhecimentos que tenho acerca de Marvel, alguns pormenores mais específicos já provêm desta coleção, porque realmente é de um pormenor inacreditável que explica muita coisa sobre os personagens. Temos aqui então também, ora, quem é este aqui? É o Homem de Ferro. Homem de Ferro. O boneco não é assim, é interessante, mas não é assim nada de muito, não sei. Se eu consigo ir pondo aqui, olha, vou pondo aqui. Temos aqui mais um fascículo de 18 páginas, muito interessante. E temos aqui finalmente este veio selado, não sei se conseguem ver bem. Dr. Ocupos. Lembra-se? Não. Sim. É o vilão do Homem-Aranha. Muito bem. Este veio selado, mas selado, isto é um plástico que eu acho que consigo selar, qualquer um destes, não sei. Se isto realmente... E aqui temos um dos meus favoritos, dos meus miúdos. É o Thor! O Deus do Trovão. Epá, este boneco, eu disse há pouco tempo, há uma nova coleção agora aí no mercado de xadrez, em que o Thor está a agachado, parece a fazer cocó. A sério, não consigo perceber aquele boneco. Que raio que o boneco está a fazer. Ele está com o martelo, como está aqui, mas está numa posição tão estranha. E epá, não sei, não gostei dos acabamentos do personagem. Aqui está muito bom. Vai falar aquela do Star Wars. O quê? Que a menina, que a rainha do mas não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Isso é um videojogo, filho. Não tem a ver com isso. É o Darth Vader. Mas o Thor aqui, em toda a sua magnificência, temos aqui o fantástico Thor, o poderoso Thor, muito porreiro. É claro que as histórias só vão aqui até um determinado ponto. Entretanto, muitas das histórias da Marvel já avançaram do ponto que estão a ser mostradas aqui. Vou ver se eu consigo organizar agora isto aqui. Olha, vou pôr aqui as caixas. Tenho tempo para mostrar 64 figuras. Aqui temos o... Doente Verde. Doente Verde, que tem uma mala toda masculina. Aqui a mala dele é toda masculina. Uns sapatos de salto alto.
Não tem nada. O chapéu, houve quem dissesse que parecia um campino, realmente. Alguns, mas o boneco está muito bem feito. A minha menina, quando aqui há uns anos atrás, tinha um pavor desta imagem. Acho que ainda tem hoje em dia. Não. Esta imagem, que é realmente fantástica. Isto tem aqui muitas curiosidades. A sério que tem muitas curiosidades. Como, por exemplo, a primeira veículo do Duende Verde não era o glider, era uma vassoura, como se fosse uma bruxa. E uma das vezes que ele tentou, uma das armas mais eficazes que ele tentou contra o Homem-Aranha foi uma pasta de dentes adulterada. Uau! É realmente estranho. Duende Verde isto é um pouco ridículo, mas Duende Verde é, sem dúvida, um dos personagens mais importantes de todas as histórias do Homem-Aranha, escrito por Stan Lee e desenhado por John Romita pai. Foi o primeiro vilão do Homem-Aranha que descobriu a identidade secreta, e isto realmente dá-lhe um certo crédito. Norman Osborn realmente é um vilão de respeito em toda a vida do Homem-Aranha, e realmente este foi um momento crucial, além de que ele matou o maior amor da vida dele, a Gwendy. Agora esqueci-me o nome. Agora esqueci-me o nome dela. Como é que ela se chama? A Mary Jane. Mary Jane, obrigado. Olha, agora foi o amigo que me ajudou. Mary Jane. Matou a Mary Jane. Não é Mary Jane. Mary Jane é ruiva. Estás-me a baralhar, pá. A sério que... Foi a... Gwen Stacy. Gwen Stacy. E realmente tem toda a sua importância. Temos aqui este não se lembra do nome, não? Magneto. É engraçado que os cabelos de Magneto são prateados. Nota-se aqui no pormenor, aqui na parte de trás da nuca do Magneto. Eu acho que não vou ter tempo para mostrar os bonecos todos. Temos aqui mais um fascículo, Magneto, em que explica que o poder de Magneto... Este pessoal, possivelmente, é o mutante mais poderoso de toda a Marvel. Se bem que ele não tem poderes mentais, mas tem uma enorme resistência ao controle mental. Magneto é capaz de... Eu acho que nunca vimos... É uma coisa engraçada. Nunca vimos em nenhuma história... nunca chegámos a ver... o real poder de Magneto. Tudo aquilo que ele consegue fazer... nunca conseguimos ver... Exatamente como vimos a totalidade de todos os poderes da Fênix Negra, que era uma mutante. Ela não era uma mutante, era a força cósmica dentro, com a consciência de Jean Grey, mas o Magneto o poder dele nunca foi levado ao extremo, porque realmente ele é de um poder incalculável. Temos aqui um personagem que eu não acho muito interessante, nunca gostei muito deste personagem, Blade. Ele acho que é um pouco a imagem dos filmes esqueci o nome dele. Bom, vocês sabem. Os filmes recentes. Eu nunca gostei muito do personagem. Principalmente com o Blade inicialmente. E eu já conhecia isto porque eu já tinha lido umas histórias antigas do Blade. O Blade não era um vampiro. O Blade era um caçador de vampiros. E era humano. Que está aqui com o seu fantástico fato vermelho e verde azeitona. Que é feio como caraças. Está aqui esta história que é talvez quando ele... A primeira história que ele mata o Drácula. É que ele mata o Drácula. Acho que não é a primeira história. Esta é a história que ele mata. Opa! Que ele mata. É a primeira história. O Drácula. Isto não pode ter a acontecer. Estas figuras são muito, muito sensíveis. E têm peças como esta espada. Esta espada e a faca que são muito. Isto é um pequeno toque. Isto é feito de chumbo. Isto é muito maleável. Isto parte com uma facilidade. É assim, eu recebi inúmeras bonecos partidos, porque realmente andavam a jogar futebol com estas figuras e acho que foi a guardá-las. Bom, temos aqui uma das maiores caixas. A base não é enorme, mas o figura em si é bastante grande, que é o Surfista prateado. muito bem. É engraçado que a base não é das maiores. Realmente, não é do X-Men. Isso é o Auro de Galactus. A figura por acaso está muito bem feita. A caixa por acaso é uma das maiores, não sei bem porquê. Talvez por causa da prancha. A prancha sai muito para fora do que é a base do personagem. Vê-se aqui muitas explicações sobre a origem do personagem e sobre os poderes dele. Inclusive ele tem basicamente a força do Hulk. E não se sabe o limite da força dele. Vê-se aqui um pormenor muito interessante. Eu não conhecia esta história em que ele dá uma cacetada,
uma série de muros do Abominável, que é um personagem que tem 2 vezes a força do Hulk. É claro que o Hulk já o venceu, porque o Hulk não tem limite para a sua força, mas dá para ver a força que o Surfista Prateado tem. Está aqui o meu personagem favorito de toda a Marvel, não é personagens com poderes cósmicos, é o Daredevil. Daredevil. Fantástico. Está aqui uma figura muito bem constituída, com as suas matracas. E realmente mais um fascículo a explicar muitas das coisas sobre o personagem. Sinceramente eu gostava de saber quanto tempo é que isto vai, que não sei. E temos aqui um personagem muito importante em todo o universo Marvel, o Dr. Destino, o Dr. Doom. As personagens, as posições eram muito sugestivas da personalidade do personagem. Esta realmente é uma pose clássica de Doom. E realmente é nisso que eu apreciava esta coleção, porque colocava o personagem em poses bastante sugestivas. Aqui temos o Venom, que se tornou um personagem principal do Homem-Aranha. Realmente está muito bem. Está muito bem, filha. Que era amigo do Homem-Aranha. Não era. Antes. Não era. Já tinha falado com o Vazinho. Eu já tinha feito um vídeo privado mesmo para o Vazinho ver sobre esta coleção. Nunca tinha feito um vídeo assim para o grande público, mas realmente. E também não tinha explicado tão bem como estou a explicar agora. Temos aqui uma das figuras especiais. Esta, porque não está selada, dá para abrir. Esta foi talvez a única figura que eu recebi. Infelizmente não reclamei, porque tem um pequeno defeito. Não está partida, mas tem um pequeno defeito na pintura. Que depois eles devolveram uma figura, basicamente deram-lhe ali uma pincelada, mas nunca ficou correta. Isto penso que com uma tinta da mesma cor da cadeira dá para corrigir isto. É uma coisa que dá para corrigir. Isto não está completamente selado. Esta caixa dá para abrir porque isto simplesmente está fechado aqui com uma fita cola. É assim que eles mandavam figuras. É assim que me mandaram as figuras e penso que é assim que eles mandavam as figuras para toda a gente. O Professor X, o líder, o mentor do X-Men. Esta por acaso, esta figura. E estas especiais não traziam fascículo. Penso que já falei aqui. Dr. Destino. Dr. Destino. Espera. Venom. E a seguir, eu acho que eu tenho que arrumar isto. Porque isto senão não dá. Não tenho espaço para tudo. É uma coleção realmente fascinante. Não só pelas figuras em si, mas acima de tudo pelos fascículos. Foi realmente aquilo que me manteve mais tempo a colecionar, porque é realmente muito interessante. Toda a informação que vem nos fascículos, o pormenor. Não te esqueças da base. Da base, não vou esquecer da base. Eles incluíam uma base na coleção. Claro que depois convidavam-nos a comprar mais bases para pôr toda a coleção. Uma coisa vos digo, esta coleção, tirando fora das caixas, que nunca tirei, esta coleção colocando fora das caixas, realmente é um crime, porque isto enche-se de pó. Eu tenho um belo exemplo de uma figura. Sim. Aqui um belo exemplo. Não. Uma figura, olha, de plástico. Coloquei fora da caixa e realmente o pó mete-se em sítios que é impossível de tirar. Já é impossível de tirar o pó. Esta é a mota do Batman e realmente há sítios que não se consegue tirar o pó. Nunca se deve tirar. Este tipo de coisas, se quer se conservar em estado, em perfeito estado, já baralhei esta treta toda. E isto já não é daqui. Realmente, isto é uma coleção tão grande, eu realmente não consigo doce. Não consigo. Tenho para aqui tantas caixas para mostrar, para falar sobre os personagens. Já estou por mostrar. Pode ser todos os nomes dos personagens, filho. Agora bem, esta caixa
E continuando. Vamos continuar. Ciclopes, por acaso a personagem não é muito interessante. Ah, desculpa, filho. Não deixa de dizer. Ciclopes, por acaso a personagem não é muito interessante. Não é nada muito especial. É uma versão já mais atualizada do Ciclope. Não é nada de muito especial. A sério que não é. Este sim, este não é o mentor, este é que é o líder do X-Men, ou foi um dos líderes, provavelmente foi o principal líder. Temos aqui a fantástica e belíssima, uma das personagens femininas mais sexys. Não, a Storm. Há posições mais interessantes da Storm. Realmente, não sei se eles captaram bem aqui a imagem da Storm. Sempre gostei muito desta personagem. Fantástica. Assim. Temos aqui uma das figuras que eu realmente sempre quis ter. Que é a Fênix. A Fênix, a Jean Grey. Sempre tive um crush por esta personagem. Está numa posição fantástica como Fênix. Está mesmo muito porreiro. É pena não terem feito uma figura da Fênix negra. Porque, se não me engano, é o fato vermelho sobre o dourado que está aqui. Penso que é basicamente isso. Mas não estou enganado. Espera aí. Esta aqui é uma figura uma figura fantástica. Electra. Mas vem com uns sais tão fininhos, umas coisinhas feitas em chumbo tão fininhos que são um mínimo toque e vai tudo com o galheto. Uma altura que eu já estive a pensar em vender esta coleção, já aliás, como estava a dizer, falei com o Vazinho sobre a venda da coleção. Eu nem estou pensando em vender a coleção um dia é de vender a coleção, porque um dia os meus miúdos não vão ter tanto interesse. Não. Pronto. Mas quando um dia pensar em vender a coleção, terei de vender a coleção a uma pessoa só e de uma vez só e entregar-lhe a coleção toda, porque eu nunca poderei enviar esta coleção pelo correio, porque a coleção vai-se partir toda. Porque muitas das peças vinham partidas no correio e não vale, é uma coisa que não pode ir por aí, porque eles tinham muitas peças para substituir. Se não me engano, o Doutor Estranho que eu tenho aqui foi o quarto figura que recebi, porque vinham constantemente partidas as peças. Aquilo já me tinha impressão. Tanta coisa que eu tive que lhes dizer para... Aqui temos o Beast, o Fera, mas numa versão mais atualizada em que ele tem um focinho de gato. Não sei porque é que ele ficou... Quer dizer, eu sei porque é que ele ficou. Todos os mutantes na Marvel sofreram uma segunda mutação. E temos aqui o Fera. O que eu não percebo é porque é que a Marvel foi por um caminho em dizer ele teve que acabar com uma namorada e ele afirma claramente nas histórias ser gay para terminar com ela. Ora, isto é uma coisa que mesmo na banda desenhada é levada muito a sério e não se deve brincar com isto, porque o personagem não o é, ou pelo menos nunca deu a entender que o se fosse, e afirmar isto é um bocado estranho e não é muito correto. Uma vez estava a falar contigo, Luís, sobre este personagem, o Tocha Humana. Eles aqui assimilaram que esta figura do Tocha Humana seria o primeiro e o segundo Tocha Humana, porque basicamente eles eram os dois muito iguais. Apenas estas coisinhas que vão ver aqui, algumas verdes, são pequenas pastilhas para segurar o personagem dentro da caixa. Muito interessante. Portanto, o que é que contava aqui o fascículo? Já agora. Aqui os fascículos. Opa, essas pastilhas não se comem. Não, as pastilhas não se comem. O fascículo contava não só a história de Johnny Storm, aliás, o fascículo contava exatamente Johnny Storm, como também contava a história do Tocha Humana original, o robô dos anos 30, 40, acho que estou a dizer bem, membro dos Invasores, o grupo liderado por Capitão América, Namor e outros personagens. Portanto, a figura em si assumia-se como os dois personagens, tanto o Tocha Humana. Aqui temos o Quarteto Fantástico, depois a capa que foram buscar. No entanto, é engraçado que eles aqui explicavam os poderes dos dois tochas humanos, dos dois tochas humanas. Isto já está correto dizer assim. Aqui todos os personagens secundários, tanto do primeiro Tocha Humana como do segundo Tocha Humana, os vilões ridículos. E aqui mostravam nas BDs valiosas. Talvez a BD valiosa, talvez a BD mais valiosa de toda a Marvel, que é Marvel Comics, que é a primeira BD da Marvel com o nome Marvel. E aqui está avaliada em $325 mil. Uau! Onde aparece, se conseguem ver aí, o Tocha Humana pela primeira vez, com uma figura muito estranha, mas aparece aqui pela primeira vez.
E é provavelmente a BD. É mais valiosa até que o número 1 do Homem-Aranha e o número 1 do Capitão América. Aqui temos a fantástica e belíssima Gata Negra. Gata Negra. Uau, muito sexy. Muito sexy. Muito sexy. E está mesmo sexy aqui. Pai, ela foi namorada do Homem-Aranha. Exatamente. Ele teve muitas namoradas. Este aqui é um homem mesmo macho. Macho. Jean Grey. A Mary Jane, a Gwen Stacy, a Gata Negra. Mas esta, a Gata Negra, era mesmo sexy. Mesmo sexy. Claro que a Gata Negra é um copiar da Marvel da Mulher Gato, da DC, do Batman, obviamente. Se bem que aqui lhe deram, uma determinada altura, deram-lhe alguns poderes, mas nunca foram. Temos aqui um personagem que é muito pouco conhecido e está aqui no seu segundo fato, Capitão Britânia. Eu não sei se é um personagem assim tão interessante. É, por um lado, este aqui, os bonecos tinham alguns pequenos defeitos de pintura, porque realmente não são bonecos, são bonecos pintados à mão. E nota-se que há alguns pequenos defeitos de pintura que é natural de figuras pintadas à mão. Pequenos defeitos de pintura, sim. Ali, no professor Xavier, o que me falhava era um bocado mesmo da pintura. E peças partidas eu não admitia, obviamente. E aqui temos um dos personagens que eu acho mais fantásticos, que é o Punisher. Que em todo o seu sofrimento... Temos aqui o Punisher em toda a sua glória, armado até aos dentes. Este homem, uau! Arrumado até aos dentes. O Punisher, provavelmente, é o segundo personagem que é o meu personagem favorito da Marvel, em segundo lugar. A seguir, temos aqui o Capitão Britânia. Vou explicar aqui muita coisa do Capitão Britânia. É verdade. O primeiro fato do Capitão Britânia era assim. Ele tinha um bastão e um colar, muito macho. Muito macho. Tinha, aqui está... O que quer dizer isso? Okay. Que o colar é muito... Não, é assim, foi uma opção que ele escolheu. Quando Merlin e a sua filha Roma lhe deram a opção de escolher ao... Como é que ele se chama? A Brian Bardock. Se ele queria um colar, se ele preferia o colar para ser o defensor da Grã-Bretanha, o colar ou a espada, ele optou pelo colar, porque não é um assassino. E realmente é uma opção interessante. Aqui vemos várias versões do Capitão Britânico, incluindo uma nazista. E realmente é um personagem... por exemplo, um dos vilões que ele tinha era um irmão dele que tinha poderes sobre a realidade, chamado Jamie Braddock, que era muito impressionante. E a questão do colar é que faz o primeiro... Está aqui exatamente a escolha entre o colar e a espada. E ele opta pelo colar. O colar que ele usava ao pescoço. O bastão que tinha. Eu lembro-me, por acaso, desta história muito interessante. Aqui uma história que eu li há uns anos atrás. Ele contra o Homem-Aranha. Acho muito interessante. E depois, entretanto, ele muda o fato. E até mudaram para melhor. Por acaso é muito interessante. Este segundo fato do Capitão Britânia é muito interessante. Ia dizer? Se no final podes pôr os bonecos mesmo na caixa aqui na base. Não posso, porque eu não vou tirá-los da caixa. Não, mas... Dentro da caixa, está bem, estou a perceber, filho. Podes. Não. Oh. Não posso pôr. É chato tentar arrumar isto também do vídeo. Fala se coisa, despachar isto. Vou estar aqui uma hora a falar de Marvel, mas pronto, olha que se lixe. É uma coisa que a gente gosta bastante. Olha, logo a ver. E temos aqui o Kraven, o Caçador. É provavelmente um dos mais fantásticos vilões que o Homem-Aranha já teve. Pelo menos é aquele que se pode dizer que assumidamente venceu o Homem-Aranha, pelo menos na última caçada de Kraven. É claro que depois teve que vir o filho, o neto e o irmão e o periquito. Filho, para com isso. E o canário. E o canário, do cão e o gato e por aí fora. Então temos aqui... E o bisneto. Temos aqui Kraven em toda a sua glória. Com o seu muito macho fato de leão. Opa, porquê estás sempre a dizer glória? Não, mas é verdade, ele está aqui numa posição bastante imponente. Muito interessante. Estás aqui. Isto é a juba do leão. O fato, tem os olhos do leão. Em que ele, Não foi uma vez que ele lutou com o Homem-Aranha? em que ele mandava Opa, descargas parece elétricas. umas sapatinhas de balé. É por acaso essa sapatilha de bala que ele tem. É verdade. É, sei mesmo. Isto é que eu estou a dizer que é muito macho. Muito macho. Está aqui mais uma figura que eu nunca por acaso... Eu sei como é que a figura é, aqui selada. O Cape King, ou o Rei do Crime. Rei do crime! O vilão do Homem-Aranha. E do Daredevil. Oh pai, não é verdade que o Juba de Leão
O Craven. E temos O aqui... Craven uma vez lutou com o Homem-Aranha. Sim, e venceu. Olha a vilão do Homem-Aranha. Temos aqui o Mephisto, um dos principais vilões da Marvel, pessoalmente a reencarnação O Mephisto é vilão da Marvel. Ele apareceu inicialmente como vilão do Surfista Prateado. A reencarnação do diabo na Marvel, com poderes incalculáveis, especialmente no seu reino. No macho. Sim, mas este aqui não. Temos aqui Mephisto. Temos aqui, estranhamente, o motoqueiro fantasma sem a moto. Uau. Que eu gosto muito. Pois. É muito cool. Um bocado... a corrente que está aqui não está agarrada ao corpo, ela está solta. Acho engraçado. A corrente está solta. Eu penso que este aqui, pelo menos a parte do fato, não é... agora esqueci-me o nome dele. Peraí. Isto ajuda sempre. Aqui o motoqueiro fantasma. Se não me engano, esta versão que está aqui não é Johnny Blaze. É Dan Ketch. Porque Johnny Blaze normalmente era portugalizado com este fato de cabedal, com este fato azul, com este quadrado típico. Johnny Blaze. Dan Ketch, o segundo motoqueiro fantasma, que depois aparece aqui em toda a sua glória numa moto muito cool, uma das melhores versões do motoqueiro fantasma. E se não me engano, foi com Dan Ketch que apareceu pela primeira vez o olhar da penitência, algo que é muito... Aqui está o motoqueiro fantasma. Como veem, este fato não é nada parecido com este fato de couro preto que aparece aqui. É muito diferente. Tem a caveira em chamas, sim, mas não é... o fato é diferente. E além disso, a moto, não existe moto. Mas aqui está o olhar da penitência. É com Dan Ketch que aparece. E eu recordo-me de ler as primeiras histórias do motoqueiro fantasma foi de Dan Ketch e não de Johnny Blaze, que foi o primeiro motoqueiro fantasma. É interessante ver que aqui explica então que existiram dois, mas até agora, motoqueiros fantasmas. Os vilões ridículos. O que era aquele parque, pai? É a Howard the Duck, que por acaso parece que vai aparecer agora no novo... Eu Qual? sei. É o Howard the Duck. O Ok. único. É um pato numa dimensão em que as pessoas evoluíram dos patos, das aves, em vez de evoluírem dos macacos. Se é que as pessoas evoluíram dos macacos. Ok. Porque é Adiante. mentira. Adiante. Temos aqui o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Não é? Quem não acha assim um personagem muito interessante? Não é Não questão de... Não vou dizer muito a filhos. Não é assim um personagem muito interessante. Há aqui mais alguma explicação sobre o Homem-Aranha. Ele tornou-se um dos Vingadores. Ele depois fez as pazes. Desculpa. Fez as pazes. Tornou-se um dos Vingadores. Temos aqui este que ficou... Epá, esta aqui. Saiu. Ficou conhecidíssimo Ultron. Pai, é Ultron ou é Lutron? Ultron. Ultron. Que temos entre vários heróis que ele lutou, um dos mais estranhamente foi o Daredevil. Um bocado estranho. Está aqui uma... Ele é vilão de quem? Do Daredevil? Ele é vilão dos Vingadores. Uma das BDs que aqui está, que mostra aqui, ele luta... Pois, mas está aqui, mas está em pequenino, não dá para mostrar aqui na câmera. Ele luta contra o Daredevil, um bocado estranho. Mas...